Graça e paz a todos que nos assistem em suas casas. Vocês são muito bem-vindos para esse culto, dia 5 de março de 2020, às 19 horas. Estamos aqui reunidos para ministrar uma palavra do Senhor e acreditamos que o Espírito Santo estará unindo os nossos corações junto com seus familiares, para que sejamos assim alimentados, pela palavra, pela água viva da palavra, na travessia desses tempos difíceis que estamos vivendo. É um deserto, e no deserto nós precisamos da direção de Deus, precisamos também do pão espiritual para nos sustentarmos e também nos mantermos firmes e passarmos e sairmos melhores do que estávamos antes dessa situação. Amém? Que Deus te abençoe. E eu gostaria, antes de darmos início, deixar aqui alguns avisos, Hoje foi um dia consagrado ao jejum e à oração. Foi um tempo de oração para que o Senhor sare a nossa terra, o Brasil. Oramos pelo mundo também e acreditamos que Deus, Ele tem um propósito em tudo isso. Quando o povo se humilha e busca a face do Senhor, e busca a presença do Senhor, nossas vidas são transformadas e a terra onde nós vivemos, ela é visitada pelo Senhor. E gostaria também de deixar um aviso aqui para o próximo domingo, dia 12 de março, às 19 horas, estaremos reunindo de uma forma diferente, não é comum, mas estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então eu vou pedir que cada família, cada irmão e irmã, providencie aí uma garrafinha de suco de uva e também um pão, partido. No dia, claro, você vai partir esse pão e a gente vai deixar uma palavra, estarei deixando uma palavra com relação a esse memorial que a ceia do Senhor é para nós, a lembrança do que o Senhor fez por nós, e estaremos então celebrando juntos, Estamos juntos no coração, fisicamente estamos distantes, mas acreditamos que isso vai passar, não é mesmo, irmãos? Amém? E também eu gostaria de agradecer aqui pelo cenário que foi montado pelos nossos queridos irmãos, um casalzinho, Isaías e Jordânia. Ficou muito bom, a forma como eles dispuseram aqui, os móveis e também uma aparelhagem de som, para a gente fazer uma transmissão assim melhor e com qualidade melhor de som, para que vocês possam estar recebendo com clareza aí na sua casa. E é isso, nós queremos agradecer então, vamos dar assim início ao momento de louvor. Está aqui conosco os irmãos Charles e a sua esposa Rafaela. Estarão ministrando um tempo de adoração ao Senhor. Então prepare o seu coração, abra o seu coração para que você seja abençoado. Deus abençoe. Graças e paz, irmãos. Estamos reunidos aqui como igreja, como o pastor falou, não fisicamente, mas no coração. Irmãos, eu confesso para vocês que a saudade está apertando aqui no coração, viu? De ver os irmãos, de abraçar os irmãos e poder estar junto, Mas a gente sabe que o Senhor aprove um tempo bom para a gente celebrar ao Senhor Jesus, amém? E nós vamos adorar o Senhor com os cânticos. Você fica à vontade na sua casa, prostra mesmo diante da presença do Senhor, busque Ele na sua casa, fique na liberdade do Senhor, amém?
Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Deus. Lugar de segurança, lugar de descanso, encontro em ti, Senhor. Meu melhor lugar, meu melhor amigo, Jesus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu
Dizer que te amo, me derramar,
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou famoso. Tu és famoso, maravilhoso. Somos dependentes de ti, Senhor. Me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. aleluia. Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esses minutos, Pai. Dizemos sim, Senhor, o Senhor é formoso, Pai. Deus, e o Senhor, Deus, é o motivo da nossa canção, o Senhor é o motivo da nossa adoração, Pai. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui, Senhor. Por isso agradecemos ao Senhor, Pai, pelo privilégio, Deus, de dizer que somos teu, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse momento de louvor maravilhoso. E eu quero também deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E o tema é: sinta-se em casa. Nós estamos vivendo um momento único na história, das nossas vidas, desde que nos conhecemos por gente. Em 1920 já teve a gripe espanhola, em torno de 50 milhões de pessoas morreram no mundo. E nós estamos tomando os devidos cuidados, de acordo com a OMS, para que possamos assim nos resguardar do aumento da disseminação do coronavírus. Mas é um momento que nos leva muito a refletirmos. Nós estamos procurando ficarmos com as nossas famílias, tudo está sendo feito em família, tudo que acontece é mais com a família que acontece, não é? Se tem um aniversário, por exemplo, se é de casa, então celebra o aniversário ali. Mas se for da vovó, do vovô, passa um zap, dá uma ligação. Então ficamos restritos em questão também da saúde. Quando as pessoas estão enfermas, só em caso de muita gravidade, para sair de casa e procurar um hospital. E também um caso triste, que nós estamos vendo, que quebra todos os nossos costumes em relação à nossa vida, é quando alguém morre.
nós estamos limitados para ver os amigos, para vermos assim as pessoas mais chegadas, é só com a família também. Tudo procurando uma segurança, procurando uma certa segurança, na verdade. E eu quero deixar uma palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, de 9 a 13, que nos fala, na verdade, o ensino de Jesus, ele nos orienta sobre a oração do Pai Nosso. É uma orientação que eu acredito que não é para ser uma oração repetida, como se, pelo muito falar, fôssemos ouvidos pelo Senhor. Mas é uma oração modelo, é uma oração que é um trilho, é uma oração que aponta uma postura que nós devemos ter diante de Deus, para com os nossos irmãos também, e para conosco mesmo. Então é uma postura que Deus espera de nós, porque nos versículos do capítulo 6, versículo 7, Jesus orienta ali para não sermos como os povos, que não conhecem o Senhor, que esperam que pelo muito falar serão ouvidos. Não nos devemos assemelhar a eles. Então Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, e nós vamos compartilhar esse lugar seguro que é a grande família de Deus. Nós vamos compartilhar este lugar seguro para o qual o Senhor nos chama, mais seguro do que meramente as nossas casas. Devemos estar então atentos a isso que o Senhor nos chama para sermos acolhidos na grande família. Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os caminhos de cada um de nós, para passarmos melhor desses momentos que estamos vivendo. Que a Tua palavra alcance cada coração e possa servir de edificação, possa servir de cobertura, Deus, para cada família. E eu quero, em nome de Jesus, te suplicar que a Sua presença chegue poderosamente em cada família, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, a primeira coisa aqui que nós vemos na oração do Pai Nosso, que eu coloquei como um convite para nós fazermos parte dessa família, é a palavra Deus que está colocada aqui, Jesus se dirigindo a Deus como Pai. O Pai é essa figura referencial para a família, é a figura de autoridade. A palavra autoridade, da mesma raiz da palavra autoria. Deus é o autor da família. Deus é aquele que criou a família para viver em comunidade. São seres humanos vivendo juntos em amor. Deus criou a família para que a gente possa ter partilha, para que a gente possa ter aqueles momentos em que possamos ali, um dando suporte ao outro, haver realmente nessa partilha um crescimento de todos. O Pai também é uma figura de proteção. O próprio Jesus, ele diz em Mateus 6, 25 em diante, falando sobre as ansiedades que muitas vezes acham lugar no coração das pessoas. A ansiedade pelo que haverá de comer, beber e com que se vestir. Então Jesus fala: por que vocês andam ansiosos pelas coisas que haveis de comer, beber e com que vestir? O Senhor sabe o que você precisa. E Ele fala sobre as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Então Deus é um Deus que Ele dá provisão. Ele também dá proteção. Há uma palavra que Jesus disse para Jerusalém, quando ele chegou ali diante da cidade, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos.
Então é uma figura de proteção, né? Cobrir-nos com as suas asas. E esse Deus, Ele sabe que nós precisamos de ser protegidos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então Deus também é um Deus que preserva a vida. Se nós não formos preservados por Deus, nada poderá nos livrar desses problemas que estão vindo. E ele diz assim, em Mateus 6 ainda, no Sermão do Monte, ele diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, à sua vida? É como se fosse acrescentar um passo que você fosse dar até a porta da sua casa. Se Deus não acrescentar, você não vai viver nem 45 centímetros, nem um passo a mais na sua vida. E Deus sabe quanto nós precisamos. Nós podemos também ver esse Pai como um Pai que recompensa. Ele é um Deus que olha a nossa justiça, e a nossa justiça não é para ser assistida pelos homens. Por isso que o Senhor falou: não faça para ser visto, mas o seu Pai está te vendo quando você age corretamente. Também na oração, não é para orarmos para sermos vistos pelas pessoas. Entra no teu quarto, ora, fecha a porta, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deus é um Deus que retribui. Se estamos buscando a sua presença, Ele sempre irá corresponder com a gente. Se jejuamos, não devemos jejuar para parecer aos homens que estamos contristados, mas faça para Deus. Deus, Ele vai te fortalecer na sua vida, na sua comunhão, na sua vida espiritual. E uma coisa interessante que, como nós falamos aqui, a preocupação, a ansiedade, o medo pelo amanhã, não traz benefício para a nossa vida. Quando nós alimentamos o medo, a ansiedade na nossa vida, nós fazemos com que o nosso organismo libere pelo menos 2 hormônios que são prejudiciais à nossa saúde e abaixam a nossa resistência, que é o cortisol e a adrenalina. A adrenalina e o cortisol, que são hormônios do estresse. E se estamos com a mente, com as emoções, sem esse controle, sem esse sentimento desse Deus que nos guarda, sem descansarmos debaixo das suas asas, sem nos aquietarmos na sua presença, estaremos sendo prejudicados sim. Então Deus guarda muito mais do que o nosso próprio corpo físico. Deus guarda o nosso emocional também. E quando nós entramos na presença de Deus, desse Pai, Ele nos dá um senso de acolhimento. E Ele nos chama para estarmos na presença dEle. E esse senso de acolhimento, esse senso de pertencimento, de que somos incluídos nos projetos de Deus, de um Deus que realmente nos ama, que realmente se importa por nós, nós então temos no coração uma iluminação do nosso coração para enxergarmos o sentido da vida, o propósito da vida, enxergarmos as coisas de outra maneira. Não enxergamos o problema como a coisa mais importante, mas o problema como uma oportunidade para Deus manifestar mais uma vez o cuidado dele por nossas vidas. Então Deus guarda muito mais do que uma enfermidade, nos guarda muito mais. Ele guarda a nossa vida espiritual também. Mas isso nós precisamos entrar na presença dele. Então Ele vem e derrama a sua presença, esse senso de cuidado que é desenvolvido no relacionamento pessoal com o Senhor. Então o Deus Pai é o Deus fonte de onde nós recebemos todos os recursos para a nossa caminhada, para a nossa vida. Então é dele que nós precisamos e é da sua presença que precisamos nesses dias que estamos em família.
Na verdade, quando cada um busca a presença de Deus e busca, fazer pelo menos 3 coisas que é colocado aqui, que Deus espera dos seus filhos, nós estaremos sendo uma extensão de Deus também dentro da nossa casa, nas nossas comunidades. E 3 coisas que Deus espera dos seus filhos é que ele seja santificado por nós. Deus é santo, não tem como santificá-lo. Essa palavra santificar o nome do Senhor significa honrar a Deus, significa dar a Deus o devido lugar que Ele tem na nossa vida e que deve ter. Significa amar a Deus sobre todas as coisas. Significa também reverenciar esse Senhor, esse Deus na nossa vida. Muitas vezes colocamos muitas coisas acima de Deus na vida. Há uma palavra nas Escrituras que diz que os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Então o lugar de Deus está errado. Sabe por quê? Porque só Deus pode ser o centro da nossa vida. O dinheiro não pode, a família também não pode ser o centro. Por mais importante que seja, a igreja não é o centro da nossa vida, Os prazeres e muitas dessas coisas estão no centro da vida e não é um eixo capaz de bancar as grandes demandas da vida. É o eixo que nos sustenta e que nos dá a condição de nos movermos, existirmos e chegarmos ao propósito para o qual nós existimos, cumprirmos a nossa missão de vida. Só Deus está no centro da sua vida para você conseguir chegar e com sucesso aonde Deus tem preparado para você chegar. Então, Deus é o centro de tudo. E essas 3 coisas seja santificado. Venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida, ou seja, venha o governo dele sobre a minha vida. Porque muitas vezes somos controlados, somos impulsionados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, pelas circunstâncias da vida, pelas emoções desequilibradas. Mas quando Deus toma o controle, como diz um cântico, quando reinares em mim terei paz. Se reinares em mim terei amor. Então nós precisamos pedir o governo de Deus. Deus espera que a gente se submeta ao seu governo. E a terceira coisa que Deus espera é que a sua vontade seja feita. Como que a vontade de Deus pode ser feita se nós apresentamos a cada novo dia uma lista enorme de desejos, de coisas que esperamos fazer? Não tem como a vontade de Deus entrar. E você sabe que os desejos são como comparando a um rio sinuoso, um rio de muitas curvas, ora vai para um lado, ora vai para o outro, ora vai para um lado, depois vai para o outro lado. E essas correntes de águas sinuosas, elas não têm força para mover como um rio caudaloso da vontade de Deus, do querer de Deus para a nossa vida. E essa vontade de Deus é para o seu próprio bem. São as coisas que Deus quer que venham a se realizar na sua vida. A vontade de Deus é que você seja uma projeção dele aqui na terra, do Deus invisível. Você possa estar sendo a imagem que faz Deus se tornar visível aqui na terra, visível na terra. E a vontade de Deus pode ser comparada a um rio caudaloso que chega numa barreira, numa barreira de águas, onde estão ali instaladas turbinas hidrelétricas, e essa corrente de águas caudalosa, ela tem o poder de mover aquelas turbinas e iluminar toda uma cidade com abundância. Assim é a vontade de Deus. Quando nós canalizamos na nossa vida a vontade e deixamos os desejos que não são para ser realizados, alguns realizamos, mas os desejos não são para ser realizados, mas para potencializar a vontade de Deus na nossa vida. Quando não são feitos, abre o lugar e espaço para a vontade de Deus. Quando nós vivemos assim com Deus, Ele vai regar a sua existência humana
e atendendo as três necessidades que são apresentadas aqui para todo ser humano. A primeira necessidade: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia fala de dependência em Deus. Fala da provisão do Deus para cada dia. E essa provisão não é aquela de um certo homem que Jesus contou uma história, que acumulou muitas riquezas e ajuntou muitas coisas nos seus celeiros, e ele disse para si mesmo: aproveita a vida, descansa, porque você já tem muitas riquezas acumuladas, descansa a vida. Não é para essa pessoa. Esse pão de cada dia é para a pessoa que confia na provisão de Deus. Porque não é só o pão material. Na verdade, quando passamos pelos desertos da vida, nós precisamos muito mais do que o pão para o próprio corpo. O próprio Jesus, ele falou: trabalha pela comida que não perece. Não trabalha pela que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Nós precisamos comer do pão do céu, que é o Senhor, que nos leva além da sepultura. O pão que comemos, o alimento material, sustenta o nosso corpo físico até quando estivermos aqui com vida. Mas depois dessa vida, o pão espiritual nos leva para lá. E o pão, quem Jesus falou: quem come de mim jamais morrerá, mas terá vida eterna. Esse pão de cada dia nos faz lembrar quando o povo passou pelo deserto e o Senhor, debaixo daquele sol causticante, ele deixou muitas vezes eles terem fome e sede. Em Deuteronômio 8 fala assim: o propósito de Deus permitir essas circunstâncias na vida do seu povo, para que o povo saiba que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, o pão de Deus espiritual, ele nos alimenta muito mais do que o corpo físico. Nós estamos tantas pessoas preocupadas com o corpo físico, mas há mais para ser guardado na sua vida do que o corpo físico de um coronavírus. É preciso ter o alimento para alimentar a sua vida espiritual também, que está em jogo. Porque no deserto nós somos testados, nós somos muito mesmo desafiados, e precisamos entender que a nossa vida espiritual é fortalecida para nós não sermos vencidos pelas dificuldades, pelas circunstâncias. Então Deus, ele nos alimenta com esse pão espiritual. A segunda coisa que precisamos também ser supridos por Deus é um coração limpo. Jesus falou assim, que nós devemos, quando orarmos, falamos com Deus: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos a quem nos tem, aos nossos devedores. Perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui fala pelo menos duas coisas, porque Deus correlaciona a sua vida, o seu coração que está transbordando de perdão. Por quê? Porque quando você foi perdoado por Deus, você deve pensar: olha, eu fui tão perdoado por Deus, quando eu for perdoar vai ser um transbordamento desse perdão que eu recebi de Deus. Então, quando você perdoa, na verdade, você deve lembrar: eu fui tão perdoado por Deus, tão realmente aceito e acolhido pelo Senhor, que eu vou transbordar perdão para aqueles que me ofenderam, para os meus devedores. Em segundo lugar, é a pessoa que é ofendida, a pessoa que foi ofendida, em primeiro lugar, que ele dá o perdão, e a segunda pessoa é aquela que precisa também experimentar o alívio da mágoa no seu coração, que foi ferida. A vida se torna insustentável com uma culpa não confessada. A vida se torna insustentável com um coração cheio de amargura. Ele também está abrindo a porta para ser enfraquecido e ficar enfermo também. Não é só o Covid-19,
mas também o nosso coração precisa ser guardado em família, na grande família que Deus nos acolhe. Ele também dá o perdão e espera também que a gente perdoe e também espera que a gente não seja contaminado também pelas mágoas, e elas abatem a vida espiritual. E você precisa dessa força para atravessar esses tempos de luta, esses tempos de adversidade. E a terceira coisa, finalizando, é que Jesus nos orienta a orarmos para, quando passarmos por tentações, não cairmos, não desviarmos do caminho. A tentação, aquela inclinação também do ser humano para agir de uma forma errada diante das adversidades, diante das provas, dos momentos que você está vivendo. Quantas vezes você já pensou em contrariar com relação a tudo isso, se revoltar, dar um chute, como diz no balde, e seguir o seu próprio caminho? Mas aqui nos orienta a sermos livres de fazer esse mal. Que mal seria esse, você se revoltar contra Deus? Revoltar, não descansar em Deus por causa das adversidades. Essa é a tentação para blasfemar contra o Senhor. É a tentação para descrer que Deus cuida da sua vida. É ser livre da tentação de pensar que Deus não vai dar a provisão para as suas necessidades. É a tentação de esfriar na sua vida de fé, de confiança em Deus. Então Deus nos livre disso, porque a tentação também entra o inimigo tentando levar você para fazer isso, para você desistir, para você blasfemar, para você esfriar na sua caminhada com Deus. Então essa palavra, essas três necessidades humanas são supridas por um Deus de amor, por um Deus de provisão, por um Deus que preserva não só a vida física, mas a nossa vida espiritual. Porque nunca Ele deixará faltar nada na sua vida. Isso será milagre na sua vida. Isso será uma manifestação do Senhor. E quem faz parte dessa família? Quem faz parte dessa família para dizer Pai Nosso? Nós dizemos Pai Nosso. Muitas vezes repetimos essa oração em várias circunstâncias. Pai Nosso, que estás nos céus. Quem pode dizer Pai Nosso? Uma vez, os judeus estavam debatendo com Jesus, e esses judeus diziam para Jesus: temos Deus como nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E Jesus, voltando a palavra para eles, disse assim: se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês haveriam de me amar. Então, o que dá para entender? O primogênito de Deus, o irmão mais velho, que se chama Jesus Cristo, ele é o mais velho. Ele diz que para nós podermos chamar Deus de Pai, nós temos que amar a Jesus. Temos que amar o Filho de Deus primogênito. Temos que acolher Jesus em nosso coração. Temos que dar as boas-vindas para o Filho de Deus no nosso coração. Um discípulo amado que colocava a cabeça no peito de Jesus, que sentia as batidas do coração do seu Senhor, ele escreveu o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: e esse Jesus, veio para o que era seus, veio para aqueles que eram seus. Tudo aqui pertence a Ele. Todos nós pertencemos a Ele. E quando Jesus veio para os seus não o receberam, não acolheram o Senhor. Mas no versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, todos quantos deram as boas-vindas ao Senhor, diz a palavra que esses Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, para participar
participar dessa família de Deus. Então a forma de entrarmos nessa família é acolhimento, é relacionamento com Deus, é dar o devido lugar para Ele na nossa vida. E é isso que Deus nos fala, não é minha palavra, é a palavra de Deus. É essa palavra para que você faça parte e possa dizer Pai Nosso, Pai Nosso. E quando você disser o Pai Nosso, você vai se entender e vai se entender como participante dessa família e não um filho excluído da família, porque Deus não tem preferências, nem vai preterir, nem vai desprezar alguns, mas todos os que o confessam como Senhor da sua vida passam a ser filhos de Deus e família de Deus. E nessa família nós temos uma experiência linda, que não é de exclusividade, cada um dizer, o Pai é meu, não, mas o Pai é nosso. E esse Pai nosso nos ensina nas nossas relações com os nossos irmãos a sermos solidários uns com os outros. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós podemos imaginar que Deus põe uma grande mesa para os seus filhos se assentarem e comerem, mesmo fisicamente distantes, né? Nossos irmãos, dos nossos irmãos, nós podemos imaginar uma grande mesa. Nós não estamos fazendo propaganda da nossa capacidade de auxiliar a todos, mas nós acreditamos que Deus tem muitos filhos nessa terra que têm um coração solidário e sabe que podem partilhar o pão que está comendo com outros que não têm esse pão. O pão nosso, uma mesa só nessa casa que nos acolhe, que é a família de Deus. Sinta-se em casa. Sinta-se nessa família, você está sendo convidado para confessar a Jesus como Senhor, para dar as boas-vindas para Ele reinar no seu coração. E ainda nessa grande família nós temos o perdão dos nossos pecados. Os nossos pecados não são os meus só, mas são os nossos, todos erramos. E todos podemos ficar um dia amargos na nossa vida. Mas nós temos assim o perdão generoso de Deus para a gente transbordar perdão para os nossos irmãos. E assim, meu irmão, eu quero deixar, minha irmã, você que nos assiste, quero deixar essa palavra. E a palavra de Deus é para que você faça parte, não de uma igreja especificamente, mas que você possa ser filho realmente do Senhor e possa confessá-lo como o único Senhor da sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos do seu lugar. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Deus, o Senhor criou a família e o Senhor fez todas as famílias para serem, Deus, visitadas pelo Pai Celeste. O Pai que dá, Senhor, direção para os pais de cada família, para poder, Deus, repetir, Senhor, como o Pai Celeste, as atitudes do Pai Celeste de amor, de proteção, de provisão. Mas cada pai sabe, Deus, que se não for pela sua provisão, ó Deus, será muito impossível, Deus, para todos nós passarmos por tudo isso. Mas nessa hora nós te pedimos, Senhor, que cada família, Deus, abrace o Senhor, acolha o Senhor, para que possamos ser, Deus, uma repetição desse quadro apresentado por Jesus de uma família celestial, que todos nós possamos ser extensão desse amor, extensão desse perdão de uns para com os outros, extensão dessa solidariedade de repartir o pão com aqueles que precisam, Senhor. Que sejamos, Deus, projeção da Tua imagem aqui na terra. Que as pessoas, ao verem, Deus, as nossas vidas, vejam que Deus é real nas nossas famílias, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir por cada família, por cada lar, Senhor, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, cubra cada lar. Nós oramos e agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja toda glória e todo louvor a Ti, Senhor. Que cada
pessoa que está participando deste culto, Pai, possa colocar o Senhor no seu devido lugar e as coisas na sua vida chegarão no lugar de harmonia, que vão glorificar o Teu nome, que haverá paz, haverá tranquilidade, o medo, a ansiedade não vai roubar dos corações a vida, a paz, a alegria, Senhor. Mas Deus, o Senhor traz esse senso de paz, esse senso, Deus, de tranquilidade que procede do Senhor, Pai. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus te abençoe e até o culto do dia 12 de março, quando estaremos celebrando a ceia do Senhor. Deus te abençoe. Vamos terminar com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Salvador e Jesus Cristo, e a consolação e a presença do Espírito Santo seja sobre cada família, sobre todo o teu povo de Deus, sobre a terra, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.